qual é a sequência que eu devo ler os profetas? Quando a gente fala da cronologia dos profetas, surge uma pergunta. Professor, como que eu faço para contextualizar os profetas? Eu quero saber quando eles viveram. Eu vou te dar uma dica de ouro. Isaías, capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim, ó. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias de Osias, Joatão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Aqui no começo, ó, nos primeiros versículos, você tem o nome dos reis do período em que Isaías viveu. Osias, Joatão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Professor, o que eu faço? Agora você vai fazer o seguinte. Você leu quais são os que estão presentes aqui, os reis? Então você vai procurá-los lá no livro dos reis. Você vai voltar na sua Bíblia lá no livro dos reis para ler o período desses reis. Eu estou te dando uma forma simplificada, uma forma muito interessante para você conseguir buscar de alguma maneira, tá, o momento em que esses profetas viveram. Aqui, ó, no livro dos reis tem o rei Acás, tá? Eu sei que talvez não esteja focado totalmente, não tem problema não, mas é para você só entender. Aqui está o rei Acás no livro dos reis, ó, tá bom? Segundo livro dos reis, tá vendo? A partir do versículo 16. Aqui é o contexto do primeiro Isaías, gente. Então essa é a sacada. Quer ver agora? Eu vou pegar um outro profeta, ó. Vou pegar aqui Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 1. É o próximo livro depois de Isaías. Está escrito assim, ó. Palavras de Jeremias, filho de Elcias, um dos sacerdotes que residiam em Anatote, no território de Benjamim. Foi dirigida a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Ó, ele vai começar a falar os reis. Então isso aqui é a época na qual o profeta viveu. Então, ó, olha aí na tela. Olha aí os reis da época, tá? Os reis da época de Jeremias, gente. Tá aqui, ó. Falando da deportação. Olha a sacada, pessoal. Olha a sacada. Aí vamos lá. Vamos pegar outro aqui, ó. Pega, por exemplo, ó, Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. No cabeçalho você vai encontrar as informações. Tô te entregando ouro aqui, tá bom? Tô te entregando ouro. Aquilo que eu ensino na faculdade de teologia para os meus alunos. Ó, mesma coisa em Ezequiel, tá bom? Mesma coisa, você vai encontrar aí referência ao período no qual ele viveu. Professor, o que eu preciso então? Você precisa entender a história de Israel. Eu fiz uma semana do estudo bíblico aqui, a primeira foi, tá certo, ligada à história de Israel, ela está para os alunos do Bíblia Play disponível, ok? Vamos então avançar para o nosso conteúdo. Aprendeu a como contextualizar? Professor, todos os profetas têm isso? Nem todos, tá? Alguns não vão ter esse cabeçalho, mas eles vão ter algumas informações que vão nos dar pistas para contextualização. Eu te dei uma forma simples e rápida. Agora, vamos nesse momento trazer a cronologia, a linha do tempo dos profetas. Mas existe uma discussão. Que discussão é essa? A discussão primeiro da datação, tá? A discussão primeiro da datação. Então, as datas, elas são aproximadas, elas não são exatas, porque a gente não tem acesso aos calendários anteriores. Agora, um outro detalhe importante é que existe discussão sobre a cronologia. Dentro da academia, nós estudiosos da Bíblia, nós especialistas da Bíblia, nós discutimos a respeito disso. Quando é que um texto foi escrito, quando é que o profeta deve ter existido. Então existe discussão. O que eu vou te apresentar é a teoria mais comum, tá bom? É a teoria mais fácil, a teoria mais simples. Primeira coisa importante, tá aí na tela, olha aí, gente. No período patriarcal e tribal, antes do ano 1000 a.C., algumas pessoas na Bíblia
foram designadas como profetas: Abraão, Arão, Miriam, Moisés, Eldade e Medade, juntamente com 70 anciãos, naquela cena famosa que eles começam a profetizar. A juíza Débora é chamada de profetisa e Samuel é chamado também de profeta. Depois vem o período da monarquia unida, que vai do ano 1010 até o ano de 931. Então anote aí, 1010 antes de Cristo até 931, tá? Então vamos lá. A Bíblia chama Davi de profeta. Então isso a gente encontra no Salmo 16, no Salmo 110. Nós encontramos em Atos dos Apóstolos referências de Davi como profeta, tá bom? Então aparece essa referência agora. É importante que a gente entenda, né, que embora isso ocorra, há um tipo aí de profetismo que a gente vai ver, tá, de forma mais profunda, tá, daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Depois aparece o profeta Natã, que é aquele famoso que puxa a orelha de Davi, e o profeta Aías. Isso no período da monarquia unida, antes da divisão. Quem é parte do Bíblia Play tem lá as aulas de história de Israel e já está entendendo, se você acompanhou as aulas, não é? Com todos os slides, tudo disponível, que há uma sequência histórica e nós estamos no período daquilo que é a monarquia unida. Depois nós temos o período da monarquia dividida, no qual vão aparecer alguns profetas não literários. O período é entre 931, anote aí, 931 até mais ou menos 612 a.C. Professor, o que são profetas não literários? São profetas que não têm livros com os seus nomes. Então nós não temos o livro de Elias, nem o livro de Eliseu, nem o livro da profetisa Hulda, por exemplo. São profetas que estão vivendo no período em que a monarquia já tinha se dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Professor, que número é esse? 874 a 853 são os anos nos quais estes profetas ou viveram ou atuaram. Tá bom? Então, Elias, Eliseu e a profetisa Hulda. Nós temos, ainda dentro da monarquia dividida, 931 a 597 a.C. Começam, então, os profetas literários. Profetas literários são aqueles profetas que têm livros que contêm os seus oráculos, as suas palavras, e tem livros com seus nomes. Amós, quando é que Amós vive? Amós vive em 760. O livro do profeta Amós é o primeiro livro profético que tem o nome de um profeta e que tem oráculos desse profeta. Se um dia alguém te perguntar qual foi o primeiro profeta da escritura a ter um livro com seu nome, o nome dele é Amós. Depois vem Oséias, entre 755 e 722. Depois você vai ter o início da atividade de Isaías 1. Professor, o que é Isaías 1? É o capítulo 1? Não. Na última aula eu vou explicar para você que existem três Isaías. O primeiro, o segundo e o terceiro. Eles vão aparecer aí na sequência. E você vai ver que na realidade são séculos de diferença um para o outro, tá bom? Então aí é o início da atividade de Isaías. Em 701 é Miqueias que está atuando. Depois, Sofonias vem na sequência. Depois, em 627, vem Naum, tá? E a vocação de Jeremias é realizada nesse momento, tá? São profetas, então, do período da monarquia dividida. E aí, ainda dentro da monarquia dividida, em 609 a 596, o profeta Abacuque. Professor, quer dizer que é essa sequência correta para ler os livros proféticos? É isso aí.